eu até brinquei com uma amiga esses dias, ela disse, é que eu não entendo de política. Eu falei, entende? Todo mundo entende de política aí. E o problema é que os que querem fazer crer que nós não entendemos de política, ou seja, que o trabalhador, a trabalhadora não sabe onde o calo aperta, esses caras que estão conseguindo ganhar a narrativa, né? Mas isso a gente fala daqui a pouco. Então, de política você pode ficar tranquilo que todo mundo sabe um pouco, porque impacta nas nossas vidas, né? A política, ela tem a capacidade, eu não vou aqui ser professoral de tentar explicar nada de Grécia, nada enfim, de conceitos de política, mas até porque eu não sou habilitado para isso, mas de toda forma, o que nós temos é uma esfera de decisão, uma esfera de negociação da vida em sociedade que impacta em uma escala muito grande a vida das pessoas, né? Você imaginar um contrato de transporte público, por exemplo, né? Ele impacta fortemente na vida das pessoas. Ou há uma opção por um cuidado da cidade com olhar mais para a periferia ou com olhar para coisas supérfluas do centro, por exemplo, isso impacta diretamente a vida de milhares de pessoas, todos os dias, né? Então, é preciso estar atento à política e mais uma vez, eu reforço meus cumprimentos por você tá abrindo esse espaço, né, para um debate que, pelos episódios que eu vi, né, o podcast chama Vox, ou seja, vai dar voz para as pessoas trazerem aqui suas inquietações, as provocações. Eu vi o episódio do Léo Machaca, né, com um histórico cultural muito grande, musical, enfim, a Roberta também, doutora Fernanda. Então, esse espaço é de construção, né, de construção de consciência política, porque as pessoas associam muito política à eleição e a partido, né? Mas política é de fato uma postura diante da vida, né? A postura é a posição, vamos dizer assim, de entender quais são as prioridades que você quer para a sua comunidade. O professor Silvio Almeida, lá da USP, está famoso, né, na internet. Ele fala muito sobre o racismo estrutural, mas, só que antes disso ele já era um baita professor de direito tributário e tal. Estou fazendo essa digressão, mas vou chegar nas alterações para ficar tranquilo. O professor Silvio Almeida, ele fala que a vida seria muito pequena, né, se a gente fizesse uma luta, ou se a gente dedicasse o nosso tempo, que é o que no limite é o que a gente tem, que é o nosso tempo, para causas só particulares, né, causas privadas, acordar, ir para o trabalho, voltar a almoçar, ir para o trabalho, voltar a dormir, né? Essa sem desmerecer quem pensa assim, mas é uma vida pequena se você não quiser transformar no limite das suas forças, claro, transformar o lugar que você vive, transformar a sua comunidade. Além de que a pessoa ignora o fato, o que a sociedade faz por ela, né? Claro. Com essa postura. Não, e além de tudo, você não pode nem se queixar se a comunidade vai num rumo que você não deseja, né? Se você não participou, se você não pontuou, não participou daquele debate, daquela construção coletiva, é claro que você não vai poder reclamar depois. Então, e mais uma vez, né, muitos dos temas que a gente vai tratar aqui, e aí já peço licença para falar de temas, maravilha, de temas assim, mais polêmicos, mas assim, a gente não faz também a luta para nós, né? Eu gosto muito das pessoas que têm pautas muito imediatas, né? Assim, coisa de 1, 2 anos, e que batem no peito e falam que são cristãos. Que cristão que é esse? Que não acredita que você tem que deixar um mundo melhor para as pessoas, né? Porque no limite, na hora que você chega num debate ambiental, por exemplo, o cara fala, não, mas é isso mesmo, nós temos que usar os recursos para a gente viver na Terra. Eu falo, meu irmão, mas peraí, você acredita que tem vida eterna, mas você não acredita que seus netos vão ter que ter... Você tem que preservar agora para seus netos terem direito de conhecer o Pantanal? Não. De ver uma onça viva, né? Antes que seja tudo queimado. Mas eu fiz toda essa digressão para chegar nas alterações, né? Há todo um movimento, a política e o direito andam juntos, como a política anda junto com todos os ramos da sociedade, porque é de lá que vêm as leis, né? Eu na sala de aula também, eu brinco muito com meus alunos, que eu falo assim, olha, se você não gosta de... Eu não estou falando que você tem que ser militante político, não. Qual seja a sua vertente. Mas se você não, pelo menos, acompanha a política e não busca entender alguns elementos, você não pode fazer direito, não, é? Porque num ordenamento jurídico, né, num sistema jurídico como o nosso, que aí, né, me perdoe aí o tecnicismo, mas que é o do civil law,
que é isso? Nosso direito, a origem dele é romana, né? Então é apoiado fortemente nas leis, ao contrário do que acontece nos Estados Unidos, na Inglaterra, que eles têm a tradição deles lá, e a decisão dos juízes, o que a gente chama de jurisprudência aqui, é que tem mais força. Mas a nossa tradição, voltando, é apoiada em leis. Bom, quem faz as leis são os deputados, são os senadores, são os vereadores. O legislativo, né? O legislativo. Então, quando o meu aluno fala, professor, eu odeio política, eu falo, então você está no curso errado. Porque... Ou então você vai sofrer muito, porque vira e mexe você vai ter que acompanhar a sessão da Câmara, você vai ter que acompanhar discurso do senador, saber por que aquele projeto está sendo votado ali. E além de tudo, Will, vamos falar a verdade. Eu gosto até de brincar, né? A gente fala assim, não, mas é um absurdo isso aí estar na Constituição. Eu falei, então, você não tem que pedir para o juiz para ele não aplicar a lei. Você tem que mandar cartinha para o seu deputado. Eu tinha uma professora na faculdade, só para finalizar, Gil, Tereza Mafra, né, grande advogada de direito de família, professora lá em Belo Horizonte. Ela tinha essa frase e eu adoto também para meus alunos. Eu falo, olha, se você estiver achando ruim, manda cartinha para o seu deputado. Mas não queira que o juiz deixe de aplicar a lei só porque você não gosta. A lei está feita, está produzida. Então, finalizando essa parte, há todo um movimento do direito ou da produção do direito respondendo ao movimento social e político que existe, que é de tentar garantir mais acuidade. O que seria isso? De melhorar a política, né? Melhorar a forma como os representantes são eleitos, melhorar sobretudo esse processo decisório que nós estamos vivendo agora e vamos vivenciar no próximo domingo, que são as eleições, né? Então, eu falei isso tudo, me perdoe aí o tamanho da fala, mas algumas alterações que nós vamos falar mais adiante, elas são fruto desse movimento. Uhum. De tentar, e também, né, todo o movimento jurídico que o Brasil... Na verdade, judicial... não só jurídico, mas, poxa, em todas as áreas, qualquer área profissional, qualquer área da sociedade, você vai ser afetado pelas decisões que vão ser tomadas por aquelas pessoas que você... e assim, esse movimento judicial, né, que essa judicialização da política que veio mais firmemente, né, com esses movimentos de operações policiais e tal, sobre a classe política, elas impactaram fortemente na produção legislativa. Ou seja, novas leis foram criadas a fim de responder, vão aí várias aspas, a um anseio, mais uma vez aspas aí, da sociedade, né? Que a gente sabe também, aí é pauta para outro encontro, que é o que é a opinião pública e o que é a opinião publicada, né? Quem controla a narrativa, quem controla a produção de informação no Brasil e no mundo, né? Enfim, mas de toda sorte, a alteração mais sensível, mais significativa que a gente vai ver nas eleições municipais de 2020 é o fim das coligações proporcionais. O que é isso? Eu tô falando aqui, seu ouvinte, seu espectador, sua espectadora, seu ouvinte, já deve estar lembrando aí, né? Há uma frase muito boa que resume isso, que é: vários políticos foram eleitos às custas de outros candidatos. O que isso quer dizer? Era aquele famoso efeito tiririca. Um cara ganha muito voto e carrega o outro, né? Quem nunca ouviu isso? Candidatos e candidatos... Isso foi, durante muito tempo, estratégia de partidos. Pronto. Né? Inclusive para formar coligação, né? E aí dentro da coligação tinha um partido com menor representatividade. Não vou entrar no mérito desses cálculos aqui, porque é muito complexo, inclusive, mas o partido que tinha menos representação, só que aí às vezes o cara, pelo cálculo lá, ele tinha voto suficiente para dentro daquela coligação, que nada mais é, para quem não sabe, nada mais é do que a reunião de partidos como um só para concorrer, para fins de cálculo, mas dentro deles cada partido responde por si, vamos dizer assim. Então aí, voltando eventualmente, aquele candidato num partido menor, proporcionalmente ele tem direito, e às vezes um cara que tem 4 vezes, 5 vezes mais votos que ele, não entrava. E aí, principalmente para a população de Teoflotone, que é onde a gente vive, e aí esse podcast eu sei que está no mundo, aí na sua cidade, onde você vive, provavelmente você sabe desse exemplo, se você, né, tem alguma assim, curiosidade sobre o processo eleitoral, são são inúmeros casos de políticos, de candidatos, que são eleitos com 1/3 dos votos de um outro candidato que simplesmente não foi eleito.
E aí, por que eu estou dizendo que essa mudança é muito significativa? Porque agora não tem mais coligação, então não existe mais esse aglomerado de partidos para fins de eleição legislativa. Ou seja, se você vota no seu candidato ou na sua candidata a vereador ou vereadora, você está votando no partido, vai para o partido dele. E aí os cálculos também vão ser feitos com base nos votos do partido dele. Isso é uma coisa não mais naquela reunião de partidos. E mesmo nesse novo formato, que não é então assim, você está votando numa pessoa, mas o voto pode ir para outra, ainda permanece dessa maneira, só que não na coligação. Eu creio que a maioria das pessoas, a maioria dos eleitores, não tem conhecimento sobre o funcionamento desse sistema. Certo? Você bateu num ponto interessante que eu estava quase esquecendo e você me lembrou. Que é o seguinte, nós temos que ter muito cuidado quando a gente analisa as alterações eleitorais. Por quê? Mais uma vez eu disse esse movimento que há, né, sobre a política. Há também todo um movimento para tentar se limitar à política. Em que sentido? Como o Brasil tem um sentimento, um mainstream, vamos dizer assim, um sentimento reinante de que todo político é corrupto, de que a política é corrupta, de todo mundo está ali, né? Está todo mundo ali só para se locupletar, só para ganhar dinheiro, só para encher o bolso e sem pensar na população. O que acontece é que há todo um movimento social para tentar restringir as formas, primeiro, né, que é o mais importante, de financiamento, e depois outras formas de tentar melhorar, filtrar, refinar a representatividade, como eu disse mais cedo. O problema é que, primeiro, é outra frase que eu gosto muito, né? Quando o direito tenta apertar muito a política, ela escapola pelas mãos. Por quê? Voltando ao que eu falei mais cedo. No limite, o direito é fruto da política. Então eu lembro de uma alteração, acho que em 2016, agora eu não vou lembrar qual, acho que foi a mini reforma eleitoral de 2015, de 2017. Tava aquela briga, o que fazia, o que não fazia e tal. Se podia mudar de partido, a questão da fidelidade partidária. O que aconteceu? Apertaram tanto a possibilidade de mudar o partido que eles simplesmente criaram uma janela. O que é a janela? Durante 30 dias você pode mudar de partido. É igual transferência de jogador de futebol. Pronto. Que você quiser, desde que seja um partido novo. Que tenha sido registrado naquele ano, e eu não lembro exatamente os critérios. O que aconteceu? Todo mundo pulou para partido novo, para do partido novo passar para outro. Então eles criaram esse espaço, esse vácuo. Entendeu? Por quê? Houve uma tentativa desarrazoada, né? Uma tentativa muito forte de segurar a política, de falar, não, vocês vão ficar... E a política escapuliu pelos dedos. Isso é um ponto. Né? Uma fuga. O outro ponto é a gente tentar... Como é que eu posso dizer isso? Atribuir à política, que é eminentemente uma seara, um ramo, um espaço social, humano, e que tem elementos que ultrapassam uma lógica matemática e uma lógica, como é que eu posso dizer, utilitarista, vou usar esse termo. Em que sentido, Gil? Repetindo, esse é um defeito, tentar atribuir essa lógica utilitária, esses cálculos e essa lógica cartesiana, vamos usar esse termo, para a política, porque você esvazia, né, a política de exatamente o que ela tem, mais uma vez, de bom, que é ser social, ser humano, ser coletivo. Por que eu estou dizendo isso tudo? É muito fácil, nessas alterações que a gente falou até agora, é muito fácil alguém chegar e falar, vamos fazer, é simples, gente, vamos fazer assim, ó, quem for mais votado entra. Não parece simples? Voto direto, né? Votação direta. Não é uma conclusão óbvia e que soa bem aos ouvidos? E aí eu volto naquele papo da informação. Há discursos que são maravilhosos, mas que escondem, na verdade, é um lobo mal vestido de vovozinha. Por quê? Escondem atrás uma intenção muito perversa. Por que eu estou dizendo isso? Mais uma vez, nós estamos aqui em Teófilo Otoni, Vale do Mucuri, Nordeste de Minas Gerais, certo? A depender
a prevalecer esse modelo de os mais votados entram para facilitar e para atribuir uma lógica matemática à política, que é muito mais complexa do que um cálculo, apesar de os cálculos para mim parecerem muito complexos, qualquer cálculo, x mais y para mim já é pesado. De toda forma, Gil, olha só, tomando como base nosso exemplo aqui, nós temos 100 mil eleitores. A densidade demográfica da nossa região, Vale do Mucuri, para quem não conhece, fica o convite, e também o Vale do Jequitinhonha, a densidade demográfica muito baixa. Ou seja, nós temos um espaço muito grande com baixa ocupação, né? Quanto que a gente precisaria se juntar, caso fosse esse o sistema de os mais votados entram, para fazer frente a um candidato, por exemplo, de Uberlândia, a um candidato de Juiz de Fora, a um candidato de Montes Claros, a um candidato de Belo Horizonte. Eu estou citando só o exemplo de Minas Gerais, que Minas Gerais, na verdade, é um país, né? É do tamanho da França e tal. Mas se a gente colocar no âmbito nacional, São Paulo, na bancada federal, comandaria o país. Pois é, então assim, e a Constituição tenta fazer esse balanço. Coloca mais representantes para São Paulo, é verdade, mas também não deixa Minas Gerais sem, ou Amazonas, etc. Mas o que eu estou dizendo é do ponto de vista interno. Se a gente tivesse o mais votado entra, vamos pensar na sociedade, né? O mais votado entra. Ora, o cara que mora num bairro mais populoso e nessa lista, ele ia entrar. Mas há setores da sociedade que precisam de representatividade. Vamos usar um setor aqui para não entrar, né? Entrar no conceito de igualdade. Para não entrar em um tema muito polêmico, para não entrar, os empresários, por exemplo. A gente sabe que eles não são maioria na sociedade, eles não são. A maioria é de trabalhadores assalariados, certo? Mas o empresariado, os empresários são uma parcela da sociedade, certo? E se eles não conseguirem se reunir para fazer um candidato com aquela quantidade de voto? Ele também não vai ter representatividade. E assim vale para, enfim, para trabalhadores de algum setor. Todos os setores, todas as áreas. Serve para representantes da zona rural, no nosso caso aqui de Minas Gerais, isso é muito importante, né? Servem para trabalhadores de outras áreas, profissionais liberais. Então, assim, representantes religiosos, inclusive, que eventualmente queiram ocupar um espaço no parlamento, observada a laicidade do Estado. Então, um discurso que é bonito e que parece facilitar o serviço. Olha o cálculo que a gente falou aqui. Primeiro você calcula os votos válidos, depois você vai para a quantidade de partido, divide pela quantidade de cadeira, para depois ver dentro do partido os mais votados, ver quantas cadeiras fez, vai na lista. É difícil, não é? É difícil. É complexo. Só que esse sistema, como o nome já diz, eu comecei sem dizer, né, o nome. O nome já diz que é um sistema proporcional, para quem eventualmente não saiba. Qual a diferença do proporcional? Ele exige esses cálculos, né? Para garantir uma proporcionalidade de quê? De representatividade social dentro das câmaras legislativas, seja ela municipal, estadual, federal. Ao contrário do que acontece com governador, prefeito, governador e presidente. Porque aí sim o mais votado entra dentro dos votos válidos e tal. Essa representação fica polarizada, né? Fica polarizada, mas facilita, porque também é um cara que ele vai ser o presidente da maioria, respeitando os direitos da minoria. E também vai em uma vertente só, né? Ele vai ter uma direção. Projeto que a sociedade escolheu, né? Mas por isso que existe a importância do parlamento, porque a sociedade escolheu o projeto A, mas ao mesmo tempo o próprio parlamento vai sopesar. Porque ali tem o projeto B, tem o projeto C, tem o projeto D. Para não esquecer da outra galera, então, né? Aqui, não ser um governo só para um lado. O sistema é bom. Então, é bom. É bom nesses termos, né? Para contrabalançar. Então, eu só reforço a importância, junto aos seus ouvintes, aos espectadores, de terem muita atenção nesses discursos que parecem simples, que parecem fáceis. Vamos imaginar um exemplo prático, né? Eu não gosto de ficar muito na prática, senão eu até costumo dizer que a gente vira da Atena, né? Você não pensa nada, você só é jornalista. Tem professor, tem jurista, tem, enfim, até político mesmo, que eles não pensam. Você não elabora. Gente, vamos considerar os prós e contras disso aqui. Não, isso é da Atena. Olha lá, é assim e tal, solução fácil, que infelizmente é o que está gerando o Brasil. Mas vamos lá. Olha o exemplo de Minas Gerais. Nós temos 3 senadores. Todos têm exatamente o mesmo perfil. Dialogam com os mesmos setores. Tem com base eleitoral os mesmos lugares.
não faz valer essa questão, esse efeito da proporcionalidade. Por quê? Né? Porque é o majoritário, certo? Eu não vou entrar no mérito aqui com a diferença, né, do trabalho do senador e do deputado e tal. Essa aula mas sua já tá bem... Não, moço, já mas... tá bem completa. Você Não precisa... não é aula, não, é só para as pessoas terem, porque Não, são informações, uma entendeu? informação, sim. Por quê? Quando a pessoa olha assim, pô, o senador é importante mesmo, tanto é que só tem 3 por estado. E é uma divisão equânime, olha a diferença. Ao passo que deputado, nós temos proporcionalmente a representação, ou seja, o lugar que tem mais eleitores, a população maior, na verdade é a população maior tem mais deputados, no Senado não, todo assim, mundo tem 3. O Amazonas, que tem a menor colégio eleitoral... Representa a federação, não, seria a representação do Estado, É o porque governo isso, em si, não porque eles o povo, representam né? o Estado. Representam o Estado. Eles são agentes da República Brasileira. Uhum. Por isso que tem 81, 3 para cada um, 3 pra né? cada. Os 26 estados e o Distrito Federal. Então, quer dizer, só que olha a representatividade disso. No nosso caso, é o Rodrigo Pacheco, a Anastasia. Não, eu tô enganado. Peraí, deixa eu pegar meu celular Pode aqui. ficar à Pode vontade pegar? aí, pode Por olhar. quê? Eu peço até desculpa. Por quê? Na última eleição, a gente elegeu 2, que foram o Rodrigo Pacheco porque e o Carlos Viana. tem né? aquela... O mandato É um é de terço, 8 dois terços, anos, então isso. reveza. Uma eleição, um senador, outra eleição, 2 senadores. Né? Pois é, e assim... A gente nunca nós temos sabe quem continua. Não, é porque aqui, ó. Como mudou é o Rodrigo Pacheco, o Carlos Viana e Minas Gerais aqui vou achar. Isso mesmo, a Anastasia. Né? O Anastasia, o Carlos Viana e o Rodrigo Pacheco. Aí eu te pergunto, Antônio Anastasia e Carlos Viana, os 2 são do mesmo partido. PSDB? PSD. PSD. Eles foram pro PSD. E o Rodrigo Pacheco é do DEM. Então, numa análise fria aqui, sem entrar no mérito político deles, os 3 são, ou no mínimo, de centro-direita ou de direita. Ou de direita. Os 3 têm como base política... Além do governador também ser uma vertente centro-direita. Né? Pronto. Não, e aí a gente vai chegando, Gil. Qual foi mais uma vez, eu peço desculpa por usar muitos exemplos e virando da Atena aqui, Relaxa. jornalista. Mas vamos lá. Carlos Viana é da Itatiaia, que tem uma amplitude estadual, uma amplitude geral, ok. Mas a maioria dos votos dele é de BH e região metropolitana. Rodrigo Pacheco, inclusive, foi advogado e tal, não sei o quê, e tem um financiamento grande. E o Anastasia dispensa apresentações. Então, quer dizer, são 3 agentes da República representando o Estado de Minas Gerais e que, na verdade, dialogam e têm representatividade em pouquíssimos setores. Né? Em setores muito específicos de um Estado, como eu disse mais cedo, é do tamanho da França. Tem 20 milhões de habitantes. Então, eu falei isso tudo, contei isso tudo até agora, para dizer o seguinte: essas eleições de 2020, elas são inéditas por razões óbvias, porque é pandemia, etc e tal, mas elas são inéditas também por essas alterações, em que, até onde eu vejo, confesso que não estudei a fundo o que estão pensando os especialistas no assunto, os eleitoralistas, enfim, mas até onde eu vejo, vai ser uma eleição que vai fortalecer os partidos. Né? E aí, para finalizar e deixar você fazer mais provocações, eu acho que esse é um momento de retomar a importância dos partidos políticos enquanto esferas de deliberação, enquanto caixas de ressonância da sociedade, repensar realmente se somos 35 partidos políticos no Brasil, se a gente tem realmente esse rol, né, essa margem, esse leque inteiro de possibilidades ideológico, né, político ideológico, né? Mas ao mesmo tempo é a hora de fortalecer mais uma vez as siglas, como diz o nome, é partido, né, como frações da sociedade que tem que se organizar. Por quê? Qual que é a ideia que eu vejo, pelo menos? Vai fortalecer o partido e você
até pela ideia que eu estava falando mais cedo, né? Você naturalmente, pelo processo político e social, você deixa de lado, você joga para escanteio os partidos nanicos de aluguel. Porque eles não vão conseguir fazer cadeira. Que virou o que você citou, virou estratégias para burlar aí esse sistema que foi criado para garantir a representatividade. Você entende? Então, assim, dá mais trabalho, é difícil, eu falo isso muito em casa, dá trabalho, é difícil, mas não queira que o direito solucione problemas da política, porque ele não vai fazer isso. Ele vai tentar melhorar, mas ele não vai. Por quê? Porque a política é feita de pessoas. A política é feita de ambições sociais, de organizações sociais, de movimentos sociais, seja ele de que espécie for. E aí quando você chega assim, não, vamos fazer uma lei para isso. Beleza, você pode fazer a lei, mas se não tiver organização social para fazer cumprir a lei no processo político, com informação, como aqui você está fazendo muito bem no Vox, com debates, com discussões, com produção de conteúdo na internet, que hoje está mandando aí, a lei vira letra morta. Ela é fraudada. Até porque as pessoas vão buscar alternativas. Não, fica à vontade. Até porque as pessoas vão buscar alternativas em meio às leis que vão sendo criadas, né? Essa criação dessa quantidade de partido. Então, no Brasil, acho que chegou a ter 2, né? Sim. O MDB e o Arena na época lá. Da ditadura. Chegou a ter 2 e hoje você tem 35. Então a galera vai tentar burlar isso aí.